Opa, seja bem-vindo aqui a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knapp para falar sobre NFL outra vez. Eli Manning vai se aposentar, o irmão mais novo de Peyton Manning, filho de Ark Manning, todos eles jogadores de futebol americano. Vão ter até mais parece que Mannings vão ser uma geração muito poderosa nesse futebol americano. Ele que foi todo mundo conhece ele por ter sido o quarterback do New York Giants. Recentemente ele acabou perdendo a vaga de titular para o Daniel Jones, que foi um quarterback que foi draftado esse ano passado pelo New York Giants. Já pensando na renovação, não estando muito confiante no desempenho do Eli, até porque o Eli já tem 39 anos, né? Embora existam quarterbacks rendendo bem até essa idade, tipo o Drew Brees, então o Brady já rendeu, aos 39 ele foi MVP, se não me engano. Então, o Manning não está sendo esse exemplo, até porque ele não era tão bom quanto o Drew Brees e o Tom Brady é. Estatisticamente falando, o Manning não foi um grande jogador. Ele tem números até ruins, ele só ganhou metade de seus jogos. Já tem quarterbacks na história que foram pro Hall da Fama com menos de metade de seus jogos vencidos. O que eu quero dizer aqui? O vídeo é falar sobre isso. Eli Manning merece pro Hall da Fama com as estatísticas que ele tem, coisas. Merece, porque o futebol americano não é só estatísticas. A gente tem que levar que as estatísticas só contam um lado da história. A gente vê hoje temporadas como a do Aaron Rodgers em 2016. Ele passou para 25 TDs, 2 interceptações. Mas a rate até mostrou um pouco a verdade, né? Que ele só teve menos de 100 de rating. Por quê? Esses TDs e interceptações, embora ele tivesse errado pouco, ele foi pouco decisivo. Não conseguiu concluir terceiras descidas, ele não conseguiu concluir jogadas importantes, ele falhou onde o time mais precisava. Falar mal do Aaron Rodgers pega mal, tá, gente? Assim. Mas a gente vê assim, e tanto é que o time só ficou numa campanha de 6 vitórias e acho que 9 derrotas. Hoje a gente tem que ver assim também outros números, como a gente fala, linha ofensiva ruim. A gente sabe que você vai ter mais interceptações e mais erros, porque você tem menos tempo para lançar a bola, menos precisão, você está lançando sob pressão mais tempo. Uma temporada, nessa última temporada aí, a do Matt Ryan da Atlanta Falcons, foi muito prejudicado por uma linha ofensiva terrível. Ele foi sacado 49 vezes essa temporada, foi o recordista de sacks. E hits, ele também foi recordista. E olha que teve um jogo meio a menos. Porque ele acabou não jogando 2 quartos e foi o que ele lesionou contra o Rams e outro contra o Buccaneers no jogo de ida. Isso acabou fazendo com que a temporada dele perdesse. Ele ainda conseguiu passar das 4.000 jardas, né, vale lembrar isso. E ele teve 26 passes para TD e 14 interceptações. Um número alto de interceptações, até para quem vinha de uma temporada de 35-7. Mas tem que ver a situação. É aquela coisa, piorou, o novo coordenador ofensivo. Algumas temporadas são um pouco... Os números não traduzem como foi a temporada. Talvez o cara jogou melhor do que os números dizem. Com o Eli, a gente tem que saber que o que ele faz, o que torna ele um Hall da Fama, na minha opinião, é uma coisa que números nunca vão dizer precisamente, o que é ser decisivo. E o Eli é. O Eli foi decisivo em 2 Super Bowls contra o Patriots. Um desses Super Bowls foi contra um Patriots invicto. O Patriots não tinha derrotas até aquele ponto da temporada. Tinha feito 16-0 na temporada regular. Desculpa aqui, tem um mosquito da dengue aqui, mas o Patriots tinha 16-0 na temporada regular. Ele venceu os outros 2 jogos, obviamente. Estava 18-0. Todo mundo falando, agora é 19-0, a gente ganha. E o Eli Manning foi lá e venceu o jogo numa temporada que ele concluiu 57% dos passes. Mas um passe que é considerado para alguns o helmet catch, que é considerado uma das maiores jogadas da história, se não a maior da história do Super Bowl, ou talvez da NFL, em que ele recebe, ele é puxado assim pela camisa, ele sobrevive ao teco, ele gira, ele acha alguém livre, ele lança o passe, um cara com uma marcação boa, ele pega o passe e apoiando a bola com a mão no capacete, e antes dele cair, ele completou essa descida. Isso faltando 1 minuto para o jogo acabar, perdendo por 4 pontos, ou seja, o touchdown nada e uma terceira para 5. Esse tipo de momento você não consegue ver em alguns quarterbacks com números excelentes, né? O Matt Ryan não tem Super Bowl ainda, mas ele é tecnicamente decisivo, já tem 30 viradas no último quarto. Mas um bom exemplo é o Kirk Cousins. Eu já fiz um vídeo aqui falando porque ele não é elite. Pra mim o Eli Manning também não é, mas ele é mais decisivo. O Kirk Cousins tem excelentes números de passes completos, tem excelentes números de relação TD interceptação. Na última temporada foi 30-10, na penúltima, e nessa última foi 25-6. Ou seja, ele teve 11 interceptações, 16 interceptações nos últimos 2 anos. Isso, o James Winston tem o dobro disso praticamente, ou seja, são números impressionantes até. Tá, ele não passou das 4.000 jardas na última temporada, mas ainda assim tem sido números excelentes que colocam ele como um dos melhores quarterbacks da liga em questões de estatísticas, mas o Cousins não é decisivo.
Você precisa do cara para completar uma terceira descida no último quarto, ele não vai aparecer. Ele apareceu contra o New Orleans, apareceu, mas foi a primeira vez na vida. E é um quarterback de 2012, ou seja, já está um tempo na liga. E ele é conhecido por ser um cara que nunca ganhou Monday Night Football, sempre jogou mal em horário nobre, acho que só tem uma vitória em horário nobre. Isso é ruim, cara. Isso é uma coisa terrível. E o Eli Manning é conhecido por ter tido números fracos, né? Se a gente for ver. Teve uma temporada que ele teve 18 TDs e 27 interceptações, rate de 65. Mas ele já teve números como 12 TDs em últimos quartos, uma única temporada, numa temporada. Ou seja, ele apareceu quando o time precisou. Alguns comentam que o mérito daqueles títulos, obviamente ele tem o mérito, aquela jogada é o mérito dele. O mérito de o Giants ter ganhado aqueles 2 Super Bowls foi o fato que o Tom Collins parou o ataque dos Patriots, que estava muito forte com o Tom Brady. Um lado é verdade, o Tom Collins era um técnico defensivo muito bom, ele trabalhou com os Jaguars nos anos 90, levou eles a 2 finais de conferência, coisa que o Jaguars normalmente quase nunca faz. Foi para os Giants, conseguiu 2 Super Bowls, né? Ele tem muito mérito, sim, para que o Giants tenha sido essa coisa. Mas a gente tem que entender que tem um ataque também. E o Eli Manning foi capaz de conduzir essas 2 vitórias contra o Tom Brady. Coisas que o quarterbacks, como o próprio Peyton Manning, não conseguiu vencer várias vezes. Em pós-temporada, o Peyton Manning está até 3-1. Mas a gente vê quarterbacks, muitos deles não conseguiram vencer. Jared Goff não conseguiu. Matt Ryan até fez 28 pontos, sejamos um pouco justos com ele, né? Eu acho que tem mais culpa da defesa do que do próprio Matt Ryan, mas muitos outros quarterbacks, Seattle Seahawks, Russell Wilson, erro também. Nesse daí acho que o erro não foi nem do Russell Wilson, se o Pete Carroll tivesse cuidado da linha de vajado, mas fato é, até um tempo atrás, antes do Nick Foles ganhar do Patriots, lá o Eagles, só o Eli Manning tinha vencido o Patriots em Super Bowl. Só ele. Não teve para outros quarterbacks que são considerados melhores do que ele. A questão é, o Eli entra para o Hall da Fama, na minha opinião, só por esses momentos, por ter sido decisivo. Estatísticas não são o suficiente para mostrar o quanto o quarterback é bom às vezes. Ele, pra mim, ele não acha ele um cara muito lindo de se ver. Eu até gostei muito, quase me emocionei vendo ele jogando, quando ele voltou a jogar nessa temporada, né? Dando aqueles passes bonitos, tudo isso, que não era coisa que estava muito comum de acontecer. Ele é conhecido também por um quarterback que lançou interceptações para todos os times todos os times da NFL, Atlanta Falcons, todos eles. O único time que ele não lançou foi o Giants, mas ele joga pelo Giants, né? Então, o fato é, ele tem esses números, ele tem essas coisas ruins, as estatísticas não favorecem, ele só tem 60% de conclusões de passe, isso é pouco, mas ele foi decisivo e isso é algo que você não ensina a um jogador. Isso não é algo que você consegue, vamos agora no trabalho de ser decisivo, não. Isso o cara tem que ser. E ele foi clutch, né, como eu gosto de chamar. Ele foi, quando o time mais precisou, ele apareceu. Pode não ser o quarterback mais lindo, mais impressionante que já viu. O Peyton Manning, que é o irmão dele, deve ser o Hall da Fama antes. Até porque é um quarterback muito mais preciso, tudo tipo de coisa. Ele foi, mas o Eli Manning faz parte da história da NFL. Querendo ou não, aquela jogada vai ser comentada daqui a 50 anos, 100 anos, para sempre. Talvez a gente esqueça do Kirk Cousins. Talvez a gente esqueça do Philip Rivers, que são quarterbacks que são da mesma... O Cousins é mais tempo, mas o Rivers é da mesma época, nunca ganhou um Super Bowl. Teve números melhores em questões de temporada regular, rating, tudo. Mas ele nunca foi um Super Bowl, nunca ganhou o Patriots. Isso o Eli já conseguiu. Isso ninguém tira do Eli. Esse é meu vídeo. Eu espero sim que ele entre no Hall da Fama. Ele fez a história da NFL. Ele bateu um time invicto. 18 times tentaram, né? Foi até menos porque tem divisão, você tem 2 jogos, mas vários times tentaram naquele ano, só o Giants conseguiu. E o Giants passou com uma 6ª campanha da NFL. Com a pior campanha da pós-temporada. 9-7 e lá e derrotar o Patriots. É pra poucos, né? Por esse vídeo é isso, gente. Eu queria falar isso daí, porque amanhã deve ser anunciar a aposentadoria dele. Se ele anunciar que vai continuar jogando, que eu duvido muito, eu apago o vídeo. Mas isso aí, eu acho que tá meio óbvio que isso vai acontecer. Ele tá sem espaço no Giants e não acho que outras franquias se interessariam por ele quando se tem outros quarterbacks que no momento estão melhores no mercado. Por esse vídeo é isso, gente. Dúvidas nos comentários e até o próximo vídeo. E é claro, se inscrevam no canal e deem like no vídeo.